Ok, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do meu canal. Nessa aula nós vamos ver a resolução de um exercício resolvido da sessão final, né, do capítulo 5, sobre matrizes de transformações lineares. Então, eu vou fazer a resolução aqui para mostrar como que a gente poderia fazer a automatização, né, a automação dessa solução numa máquina. Então, a gente vai começar aí com os parâmetros do problema. Então, esse é um problema bem bobinho, né? Nós vamos considerar uma terna aí de vetores como base do R3, os vetores não canônicos aí, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. E o objetivo do problema é encontrar qual que é a base dual dessa base aí. Então, vamos lá. Vamos colocar aí os três vetores da base, 1, 2 e 3. Vou dar preferência a uma lista Python, né? Pela maior flexibilidade que esse tipo de objeto nos proporciona. Mas é claro, vou criar aí uma lista, né, com esses três vetores, o 2 e o 3, para poder operar com ela em laços de repetição. Como nosso objetivo é a automação da solução, vou colocar aqui a dimensão do espaço no identificador N, vou fazer ele receber 3, para identificar que nosso espaço aí é o R3. Pessoal, agora eu vou colocar a matriz, né, com as variáveis que vão definir as funções f1, f2 e f3. Vou deixar mais claro aqui na sequência. Então, o que eu estou tentando dizer é que, por exemplo, a f1 aplicada em x, y, z vai ser tratada como sendo essa transformação linear em um vetor x, y, z do R3, né? Então, os coeficientes aí dessa transformação vão ser A11, A12, A13, ou seja, vão ser elementos de matriz, né? Então, vou construir essas matrizes agora. Então, olha só como que é bonito, né, a gente utilizar uma linguagem como o Python. Eu estou criando aqui uma lista que vai ter 9 elementos, que vai ser formada pela junção de strings A com strings gerados aí com esse conversor de tipo, no qual cada um, né, dos valores a serem convertidos vão ser os valores dessas duplas, né, nas quais I e J vão variar de 1 até 3, de maneira que eu consigo construir aí os 9 elementos variáveis, né, dessa matriz que a gente vai utilizar para resolver o problema. Eu vou deixar essa lista nesse identificador matriz porque vai ser útil mais tarde para transformar esses caracteres, aí, essa sequência de caracteres em variáveis matemáticas. Mas o que é legal é que, mesmo sendo caracteres, o Python tem uma flexibilidade tremenda aí, e vai ser capaz de operar com esses caracteres como se eles fossem variáveis matemáticas, né? Então, até que a gente, por exemplo, tivesse que resolver uma equação, esses caracteres seriam indistinguíveis de variáveis matemáticas dentro do nosso programa. Mas, por hora, vamos criar aqui a matriz, né? Matriz M, que é uma matriz 3x3 com esses elementos que eu acabei de gerar. Só temos que tomar um cuidado aqui que o Python vai preencher essa matriz linha por linha e a gente vai ter que fazer a transposta dela, porque ela vai funcionar aí como uma matriz de transformação, né? Vai cumprir o mesmo papel de uma matriz de transformação. Então nós precisaríamos que ela fosse preenchida como por colunas, né, ao invés de linhas. Então eu vou usar a função transposta, aí, a função de transposição de matrizes do Cocalc, do Sage, né, para fazer isso. Então tá aí, criei a matriz com as 9 variáveis, vamos exibi-la aí, só para verificar que está tudo certo. Tá aí, ela está guardando as 9 variáveis, né. Eu deixei num formato que é mais legível a humanos, mas veja que eu poderia resolver o problema só com a lista, tá? A lista já seria suficiente, digamos, computacionalmente para se resolver o problema. Mas para tornar isso ainda mais legível aos humanos, né, eu criei a matriz e deixei ela na forma que é a forma usual aí na álgebra linear. A gente vai fazer, na hora de fazer uma transformação, por exemplo, né, a gente vai fazer a multiplicação de uma coluna dessa matriz por um vetor linear, né? Então essa é a forma usual que a gente encontra na álgebra linear, por isso que eu deixei nessa forma, por isso que eu fiz a transposta. Mas de novo, né, eu poderia até deixar a matriz M como ela foi gerada, que poderia resolver o problema indistintamente, tá?
Eu vou mostrar em que etapa que a gente teria que fazer a modificação se eu não tivesse usado a transposta. Então, pessoal, agora aqui eu vou fazer a geração das equações, né, que vão ser as aplicações das funções f1, f2 e f3 nos vetores dessa base aí selecionada. Então, aqui que está a beleza do Python e a beleza da gente conseguir utilizar uma máquina para automatizar a resolução desse problema, né? Eu posso gerar aqui um identificador EQS para guardar as equações que vão ser geradas e para tornar isso ainda mais flexível, eu posso gerar uma lista vazia aqui e depois ir adicionando elementos, né, nessa lista conforme as iterações desses dois laços for forem sendo executadas. Então aqui eu vou gerar as equações na forma como vai ser necessária para a solução do problema, ou seja, quando o I for J, né, nós vamos ter uma aplicação de um vetor do espaço dual FI, pode ser 1, 2 ou 3, né, num vetor do espaço com um índice correspondente. Então nós vamos ter aqui na garantia de que eu vou estar operando um F1 no U1, um F2 no U2 e o F3 no U3, e por isso que aqui a equação vai ser gerada com uma unidade no membro esquerdo, né, porque a aplicação desses vetores da base do espaço dual nos vetores correspondentes, né, do espaço vetorial considerado, vão ter que produzir a unidade, né? E em caso contrário vão produzir zero. Então, só para verificar aí que a geração das equações produziu o resultado esperado, vamos exibir aí essas equações. Então tá lá, tudo se passa como se eu tivesse então operado com a F1, né, o F1 no vetor 1, está aqui, o resultado tem que ser 1, aqui o F1 no 2, F1 no 3 e assim sucessivamente até o F3 no U3. Então, geramos as equações que realmente vão produzir a solução do problema. Como eu havia comentado, né, se eu não tivesse gerado aqui a transposição da matriz, eu ainda conseguiria resolver o problema com a matriz gerada pelo Python, só trocando aqui essa função, né, dessa classe matriz, essa função column, que vai gerar um vetor com a respectiva coluna que está sendo identificada aqui pelo índice I. Então veja que aqui eu vou transformar essa coluna num vetor e fazer um produto interno com o vetor U, né? UI, UJ na verdade, né? Então aqui, ó, se eu tivesse trocado o column por row, que é linha, eu poderia ter resolvido o problema com a matriz conforme ela estaria sendo gerada nessa linha aqui. Vejam aí como então há uma certa flexibilidade para fazer essas resoluções, né? Mas a gente está seguindo aí a forma canônica, né? A forma mais usual que é encontrada aí nos livros de álgebra linear. Bom, pessoal, então como eu havia dito a vocês, né, eu tinha armazenado aqueles elementos da matriz numa lista matriz, e agora sim, como a gente vai ter que resolver essas equações, eu vou transformá-las em variáveis matemáticas através dessa função var, né? Com a função var, todos os elementos então da matriz vão passar a ser tratados aí pelo Coccalt, pelo Sage, como sendo variáveis matemáticas, e aí a gente vai conseguir resolver as equações. Bom, então vou fazer a resolução dessas equações, vou gerar um dicionário Python para armazená-las no identificador sol, e para ver que está tudo certo, aí vamos exibir o conteúdo desse identificador. Então veja como essas equações foram resolvidas para cada um dos elementos da matriz A11 até A33. E agora eu vou gerar, né, quais seriam esses vetores do espaço dual. Então para isso eu vou utilizar esse comando aqui, ó, para converter numa matriz identificada por S, né, os valores desse dicionário Python. Então com esse comando list sol 0 values, eu vou pegar somente os valores desse dicionário Python que está contida nessa lista sol, né? Então com a posição 0 dessa lista a gente tem acesso ao dicionário, e aí para ter acesso somente aos valores, né, e não aos índices nesse dicionário, a gente vai usar essa função values, né? E aí vamos converter isso numa lista com a função list. E por fim vamos transformar isso numa matriz 3x3. Então vamos ver se isso funciona. Aí, né? Então temos a matriz S que vai guardar somente os valores aí da resolução do sistema.
E agora a gente vai gerar aí, esses vetores do espaço dual. Então vamos começar criando aí as variáveis x, y, z, que vão ser necessárias para representar os vetores do R3. Vamos criar uma lista vazia identificada por f para guardar os vetores do espaço dual e agora vamos preencher, né, essa lista com esses vetores f1, f2 e f3. Então, de novo, vou utilizar um laço de repetição para ir apendicionando nessa lista F o resultado do produto interno, aí vejam, né, das linhas de S pelos vetores desse espaço. Né? Assim, preciso criar esse vetor aí para não ter problema na hora de fazer a compilação. Né? Então, vamos criar uma lista com o x, y e o z. E agora sim, agora a gente pode fazer o produto interno, um vetor a partir dessa lista com as linhas, né, o vetor gerado a partir das linhas da matriz S. E aí a gente pode exibir aí essa lista F para ver se ficou tudo legal. Então tá aí, a lista F está guardando os 3 vetores do espaço dual. Então uma F1 que vai produzir com a sua aplicação em x, y, z apenas o x. A F2 vai produzir, né, quando aplicado em x, y, z, somente o y menos x. E a F3 vai produzir, quando aplicado no x, y, z, somente o meio de z. E se a gente quisesse, né, a gente até poderia criar já a F1 de x, y, z, né, dessa forma. Então, vamos criar ela aqui. Ela vai guardar o F0. A F2 x, y, z vai guardar a F1 e F3, a posição 3 da lista dos vetores do espaço dual. Vamos ver se deu tudo certo. Tá aí, né? Eu gerei então os 3 vetores do espaço dual de maneira automatizada aí com o Cocal, que espero que tenha contribuído aí para ajudar com que estudantes de álgebra linear comecem a fazer uso, né, desses softwares de matemática simbólica para automatizar aí seu trabalho. Então é isso, espero que eu tenha contribuído. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.